Olá, tudo bem? Professor Heráclito. Meu nome é Fabiano Maílson. Eu vou comentar um pouco sobre as diferenças entre aeroporto doméstico e aeroporto internacional. Então, no aeroporto doméstico, para falar aeroporto nacional, eles são aeroportos de capitais, de grandes centros urbanos, com características adequadas às operações de aviação doméstica regular. Já os aeroportos internacionais, eles são aeroportos caracterizados como portões de entrada e saída do tráfego aéreo internacional, onde são satisfeitas a formalidade de alfândega, Polícia Federal, Saúde Pública e demais serviços análogos. Então, é um aeroporto que tem contato com o mundo todo, né? Dentre outras subdivisões, tem os aeroportos de interesse federal, que são aqueles que são inseridos sobre responsabilidade administrativa da União, os aeroportos de interesse estadual, que são aeroportos que operam com tráfego aéreo regular, e a ocorrência de tráfego possui importância socioeconômica para o Estado e é necessário a integração de demais regiões, certo? E tem o aeroporto de interesse municipal, que, que são aeroportos que são localizados no município. Por exemplo, aqui no município de Serra Talhada tem um aeroporto municipal que serve para o tráfego mesmo local, que só tem desde aqui Serra até o Recife, mas que também tem uma contribuição socioeconômica. Dentre outras subdivisões, tem os aeroportos regionais, né, que constituem aeroportos destinados a atender as regiões de interesse estadual também, como eu havia comentado, e apresentam uma demanda por transporte aéreo doméstico regular em ligações com grandes centros, capitais, como o daqui de Serra, bem como aqueles com potencial socioeconômico compatível com esse tipo de trabalho indicado para o que? Estudo de hierarquização dos municípios. Aí, dentre outros, o que a gente pode comentar também sobre a questão da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, que foi criada em 2005. Ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Defesa, responsável pela regulação, fiscalização e controle da aviação civil, e tem como a missão de promover a regulação econômica e indústria da aviação civil, no caso é uma agência nacional. E a Infraero, também, que é muito comentada, foi criada em 1972. Ela é empresa pública, que é vinculada ao Ministério da Defesa. Ela constrói, administra, opera, explora a infraestrutura aeroportuária e gerencia 67 aeroportos, entre os principais do país, e as organizações de sociedade civil, certo? Muito obrigado pela atenção e valeu! Oi, professor, meu nome é Joyce. Eu vou falar sobre a eficiência logística das operações de carga dos aeroportos brasileiros, né? Então, no Brasil, a gente sabe que a movimentação de cargas, seja nacional ou internacionalmente, teve uma elevação expressiva nos números, né? O Brasil tá importando mais, até dentro do próprio país, né? A movimentação de cargas tem aumentado muito. Essa movimentação de cargas tem tido uma atenção mais especial para o modal aeroviário, né? Exige uma velocidade, né? Os pedidos exigem um tempo, um período de velocidade maior, e principalmente porque o nosso país tem um território muito abundante, né? Então, assim, isso faz com que a logística tenha que percorrer distâncias maiores em menos tempo, e o modal aeroviário é o que consegue fazer essa logística de forma mais fácil e mais eficiente. Porém, também a burocracia, né, nesse processo é algo que influencia muito para que essa logística seja feita de forma eficiente, né? Muitas vezes essa burocracia acaba fazendo com que haja longos períodos de lead time. É o tempo entre a finalização de compra
do cliente até a chegada do produto até o cliente. E isso acaba sendo um problema para a logística, tanto para a empresa de logística como a empresa que contrata e o consumidor final. Todo mundo acaba sofrendo com essa alteração nesse período de lead time. Para estimular essa eficiência no modal aéreo, a Infraero divulga todos os meses um ranking de eficiência logística, que tem como objetivo divulgar, né, quais são os aeroportos que têm maior eficiência logística e também estimulá-los a melhorar esse tempo de eficiência, né? A Infraero apresenta os tempos médios, né, das liberações de cargas, identifica os portadores, mais ágeis na retirada, nas entregas. Então, esse ranking de eficiência é importante para que as empresas vejam, né, qual é a sua eficiência, as suas deficiências também para buscar melhorar. Que, de acordo, claro, com dados da Infraero, estudando alguns aeroportos, os que mais têm eficiência são eficiência no setor de transporte de cargas, tá? Os aeroportos de Guarulhos, Campinas, Manaus, Rio de Janeiro e Porto Alegre têm os maiores percentuais de importação pelo meio aéreo no Brasil. O aeroporto de Guarulhos é o que tem o maior percentual de importação, tem 28%. Então, assim, não são números expressivos, a gente sabe que precisa melhorar. E para essa melhora, a Infraero busca intensificar a melhoria nesses terminais de forma a reduzir justamente o período de lead time, que foi aquele que eu havia falado. Por exemplo, o aeroporto de Manaus é o que fica mais próximo de todas as outras rotas comerciais do mundo inteiro, né? Então, assim, fazendo investimento nesse aeroporto, na logística, nos processos logísticos neste aeroporto, o aeroporto Polo, né, Industrial de Manaus, teve um crescimento absurdo em pouco tempo. Então, assim, fica claro que é possível melhorar e é necessário melhorar esse processo de logística nos aeroportos do Brasil. Bom dia, pessoal. Dando sequência aqui ao nosso trabalho, fiquei com o tema temperatura, no qual está totalmente relacionado aos aeroportos nacionais, cujo a importância desse tema é muito viável e pouco explorado pela maioria das pessoas que entram em um aeroporto, até entram em uma aeronave, mas elas não se dão conta dos fatores externos que podem prejudicar ou facilitar uma decolagem, um plano de voo, por exemplo, tá bom? Então, começando, dando início ao nosso tema, que é temperatura, eu separei aqui a explicação do Scherer, que é um comandante aposentado da Varig, e ele também é instrutor das ciências aeronáuticas, tá bom? Pela Universidade do Rio Grande do Sul. Bom, ele fala, Scherer, ele diz o seguinte: a temperatura ambiente, ela influencia a decolagem de qualquer aeronave. A temperatura ambiente, ela influencia a decolagem de qualquer aeronave. Ou seja, antes de decolar, ela precisa se assegurar, ter noção, ter a consciência da temperatura ambiente. Por que, Bruno? Scherer explica. Isso porque, segundo Scherer, toda decolagem ela depende de uma análise da pista, e essa análise nada mais é do que um cálculo envolvendo o peso total da aeronave, a temperatura ambiente e a extensão da pista. Tá, mas por que a temperatura e a extensão da pista está relacionado ao peso total da aeronave? Scherer explica. Primeiro, a gente tem que ter noção em mente o que é o peso total da aeronave. É o peso próprio da aeronave, o peso dos passageiros, o peso das bagagens e o peso do combustível, que também influencia no peso total da aeronave, certo? Mais a temperatura externa e a extensão da pista. Isso porque, quanto maior for a pista, melhor para o avião decolar. Quanto menor for a pista, ou seja, extensão menor, comprimento menor, dependendo da aeronave, dependendo do seu peso, dependendo do clima, dependendo da temperatura, isso pode prejudicar a decolagem daquela aeronave, possivelmente acontecer um acidente, certo? E aí eu separei no nosso trabalho
dois exemplos de pistas, uma com 3.245 metros, e se vocês notarem aqui no canto do vídeo, você percebe que essa pista que eu estou visualizando agora, ela tem em seu entorno lagos, água, e o comprimento dela ainda é menor. Já a segunda imagem, ela apresenta ser maior, mais extensa, mais comprida, tem um comprimento maior. Isso é fato, a gente consegue comprovar pelo tamanho, em metros, ela corresponde a 4.967. Essa pista, com 4.967 metros de comprimento, ela é o aeródromo da Embraer, certo? Então, ela é considerada a pista mais longa do Brasil, certo? E essa outra foi uma pista qualquer, porém, o que eu levei em conta foi o seu ambiente externo, para mostrar que quanto mais a temperatura ela é elevada, vamos dizer assim, você precisa ter um comprimento maior na sua pista. Por exemplo, na primeira imagem você vê que tem água ao redor, o que ajuda a diminuir a temperatura do ambiente. E essa pista de 4.000 metros, quase 5.000 metros de comprimento, você não vê nenhuma água ao redor, embora pareça arborizado a vista aérea, você vê que o sol ele predomina bastante justamente na área em que a pista foi executada, certo? Mas vamos entender mais ainda, segundo Scherer, ele vai explicar o porquê que o comprimento da pista ele depende da temperatura, certo? Segundo Scherer, quanto mais quente for a pista, maior deverá ser o comprimento dela. Isso aí tá ok, todo mundo entendeu. Caso a temperatura da pista seja muito alta, por medidas de segurança, menor deverá ser o peso do avião para poder decolar. Ou seja, lembra lá do peso total do avião. O que é o peso total da aeronave? É o peso próprio da aeronave, o peso dos passageiros, o peso das bagagens e o peso do combustível, que também influencia no peso total da aeronave, certo? É considerável que em uma pista com alta temperatura, é ideal que voos eles sejam diminuídos a sua carga, certo? Alguns voos eles são cancelados devido à temperatura, às vezes em estações como verão, alguns voos eles são cancelados justamente devido à temperatura, certo? E por quê? Porque a decolagem naquele momento não é o ideal. E aí ele explica que isso porque quanto maior for a temperatura e menor for a extensão da pista de decolagem, menor vai ser a eficiência do uso da turbina do avião, certo? A turbina do avião ela vai operar de maneira ineficiente da sua capacidade total e isso, consequentemente, a turbina ela não vai conseguir desenvolver toda a potência necessária para a decolagem perfeita, certo? Ninguém quer viajar com uma sensação de insegurança, concorda comigo? Então, é isso que ele fala. A temperatura ela é ideal, sim, para que você preste atenção, principalmente no momento de decolagem ou num pouso, certo? E aí, Scherer, ele conclui dizendo o seguinte: o aumento da temperatura atmosférica, ela apresenta uma densidade, ela faz com que a densidade do ar ela diminua, certo? Ou seja, quanto maior for a temperatura, menor é a densidade do ar. E isso prejudica a sustentação das asas do avião, que precisa de um ar mais denso. Então, obviamente, o que a aeronave ela precisa é de um ambiente, de uma temperatura ambiente menor, mais frio, um ar frio e não um ar quente. O ar quente, a gente sabe, segundo a física, né, as aulas de física, você sabe que quanto mais quente for o ar, menos denso ele é, certo? Então, mais quente, menos denso. Mais frio, mais denso. Para a sustentação das asas do avião, precisa de um ar mais denso. Então, mais frio, certo? E o clima, né? O clima influencia a segurança do avião. E um dos pontos chaves, né? As condições ideais, caso você esteja se perguntando agora, tá, Bruno, mas qual é a condição ideal para um avião ele decolar? As condições ideais para uma decolagem ideal são ar seco, baixa temperatura, baixa altitude e alta pressão. Quando você encontra todas essas situações, o avião ele consegue decolar e pousar
percorrendo uma menor extensão de pista, caso seja o seu problema o comprimento da pista, certo? Isso garante, sim, a segurança nas operações aéreas, tá ok? E durante o verão, alguns voos eles são cancelados, porque o avião ele precisa decolar com menos peso por conta da baixa densidade do ar, já que no verão você tem altas temperaturas e o que ocorre no inverno é o oposto. Quando você tem menos temperatura, você pode sim fazer uma decolagem com mais pessoas. Só que o verão é onde as pessoas, geralmente, elas viajam mais. E aí precisa se atentar a isso para que o avião ele não decole com um peso maior do que o devido, entendeu? Essa é a explicação para que a gente entenda que as temperaturas elas influenciam sim no nosso voo. E no inverno com baixas temperaturas, como eu falei, geralmente o ar ele é mais seco, certo? Então a gente remete lá as condições ideais, ar seco, baixa temperatura, certo? Esses são os elementos perfeitos para uma boa decolagem. E com ar mais seco, obviamente a gente tem uma densidade maior, certo? E com densidade maior, isso serve como um fator perfeito para que as asas do avião elas consigam se sustentar, já que as asas do avião elas precisam de velocidade e precisa que o ar ele seja denso para que ele consiga trabalhar com a eficiência que é a sustentação do avião, ou seja, as asas elas se sustentam por causa da densidade do ar. Quanto maior a densidade, melhor para as asas se sustentar a aeronave, certo? Quanto maior for a temperatura, isso vai dificultar um pouco o trabalho das asas, porque isso é ruim para a sustentação da aeronave. Então, eu espero que tenha ficado claro a explicação da temperatura, porque isso é relevante tanto para o comprimento da pista, como para a sustentação das asas da aeronave, tá ok? Forte abraço e vamos dar sequência para o nosso próximo colega, tá bom? Tchau, tchau. Eu fiquei com a parte do trabalho que fala sobre os padrões e medidas de construção de aeroportos nacionais. O projeto de um aeroporto é tanto uma arte quanto uma ciência. Os melhores terminais não são apenas espaços funcionais, mas também belos e inspiradores. Milhões de pessoas passam por esses terminais todos os dias, mas poucos entendem seu funcionamento. Os aeroportos variam de tamanho, uns de acordo com seu tamanho metros quadrados, outros de acordo com a quantidade de passageiros que passam por dia. O maior aeroporto brasileiro em metro quadrado é o aeroporto Antônio Carlos Jobim, fica localizado em Galeão, no Rio de Janeiro, tendo sua área construída de 280 mil metros quadrados e com capacidade de 15 milhões de passageiros. Já o aeroporto de Foz do Iguaçu tem sua área construída de 16 mil metros quadrados e com capacidade de 2 milhões de passageiros, mas nem todo aeroporto grande em metros quadrados tem sua maior quantidade de passageiros diários, como o aeroporto de Cumbica, em São Paulo, que tem sua área construída em metros quadrados menor do que o do aeroporto de Antônio Carlos Jobim, mas que passam mais passageiros diários. Sendo assim, os padrões de construção do aeroporto é de acordo com sua localidade e sua demanda de passageiros, porque não tem medida certa para um aeroporto. Ele é feito a sua medida de acordo com sua demanda que tem de passageiros diariamente. Aí só assim que vai ser feito os cálculos para ser feito suas medidas de construção. Sempre tem que ser o primeiro a ser lido a pesquisar sobre quantas pessoas vai poder passar hoje ou amanhã ou futuramente, para poder ter sua demanda, para não ter engarrafamento de tráfego de pessoas demais no aeroporto. Caros colegas, professor, boa noite. Nosso trabalho de portos e aeroportos da matéria ficou com aeroportos nacionais e algumas curiosidades. O nosso tópico ficou no nosso trabalho, dividimos as partes e eu fiquei com a parte de aeronaves mais comuns em portos nacionais de pequeno e grande porte. E falar de alguns modelos desses que ao longo do tempo nós temos nesses aeroportos. Citei no nosso resumo 6 modelos e algumas diferenças entre eles, porque tem vários modelos.
e achei interessante falar deles. O nosso antigo Paulistinha, né? O Paulistinha, como é conhecido, que é o CAP4, e no resumo tem aí, ele é um monomotor, né? Com um bom desenvolvimento na pista, e ele tem uma capacidade de voo de 500 km por hora e uma velocidade, né, uma velocidade aproximada de 155 km por hora. A velocidade. Tem uma capacidade de monomotor, né, carrega 2 pessoas, e ele é um avião de pequeno porte, de pistão e tudo. E nós temos também o Arbios, que é já um avião grande, de grande porte, que está no resumo aí. Ele tem o Arbios, que ele é o Arbios A320, A350 e o A330. São 3 modelos de aviões, porém, cada um com suas diferenças, né? O Arbios 350 é o Boeing maior que nós temos para aviões de grande porte. Também temos um que eu achei bem interessante, é o Boeing 787. É um Boeing, né, também de grande porte para voos nacionais e internacionais. Ele tem uma capacidade de 335 passageiros, né? E o comprimento dele, que eu achei muito grande, muito bom, é o comprimento desse avião, 57 metros. E largura de 5 metros e 74 metros de largura. Tá certo? Essa foi minha parte, que foi falar de algumas curiosidades de aviões, né? E eu separei alguns modelos para nós ter essa curiosidade de avião. Obrigado e boa noite. Olá, meu nome é Ana Raquel e eu vou dar continuidade aí, falando um pouco sobre os impactos que a construção do aeroporto ele traz à área em que está inserido. Bom, e esses impactos eles podem ser tanto positivos como podem ser negativos, por isso é importante fazer um balanço de todos esses impactos e ver se é realmente viável aplicar um modelo em uma determinada área. Um dos principais impactos positivos que o aeroporto ele gera é na economia, uma vez que há um grande fluxo ali de pessoas, de mercadorias na região, aumentando aí as receitas. Como também é integrado ao aeroporto muitas técnicas de marketing e de comércio para aproveitar aí a situação e conseguir ganhar mais dinheiro, como por exemplo, em um aeroporto você tem à disposição um restaurante, você tem shopping centers, casas de câmbio, bancos, entre outros. Outra questão também é a acessibilidade, que pode impactar de maneira positiva ou negativa, dependendo de como seja aí trabalhada, uma vez que as pessoas e as cargas, elas precisam chegar até o aeroporto, tanto por meio rodoviário, por meio aéreo, ou até mesmo por meio de trem, e isso impacta em como o serviço será executado. Os impactos ambientais, normalmente, eles são impactos negativos, e tem-se aí também o EIA, que é o Estudo de Implantação Ambiental, onde é basicamente um relatório com todas as interferências que o aeroporto ele terá na questão ambiental e também as soluções para reduzir essas medidas. Um dos impactos mais negativos aí é a questão do ruído, que ele é muito prejudicial à saúde humana, por isso que deve ser um zoneamento da área de todo o aeroporto para identificar as áreas que pode, que não pode e também qual tipo de atividade pode naquele local. Outras questões têm relacionada à fauna e à flora e os cursos de água. Bom, e como o tema do nosso trabalho é falar um pouco sobre aeroportos nacionais, eu trouxe aqui um estudo de caso do aeroporto Governador André Franco Montoro, situado em São Paulo, mais conhecido como Aeroporto de Guarulhos. Sobre a acessibilidade, a gente pode destacar aí que o aeroporto ele tem um sistema viário próprio para poder se locomover dentre as partes do aeroporto. Assim como pode-se acessar esse aeroporto tanto por linhas férreas, por rodovias e também pelo próprio meio aéreo. Sobre a questão do desenvolvimento econômico, os dados apontam que antes da implantação do aeroporto, a cidade ela tinha praticamente um grande percentual
de indústrias. E após a aplicação do aeroporto, o PIB ele é mais concentrado em prestação de serviços. E houve aí também, como tem no slide, o crescimento de implantação de empresas hoteleiras, de shopping centers, franquias em empresas de comércio exterior, turismo, de negócios, magazines, fast foods e hipermercados. Outra questão foi a drenagem, onde muito próximo ali ao aeroporto tinha um rio, então acaba que afetou esse curso de água, aumentando aí a vazão e a probabilidade de enchentes, mas isso futuramente foi alterado, mas é um grande ponto a se observar, não pode ser esquecido. Quanto à flora, ela tem a cobertura vegetal nativa da Mata Atlântica, e isso foi muito desgastada com o tempo pelo desmatamento e etc. Quanto à fauna, com a redução do habitat e ali dos animais, acaba que muitos eles acabaram saindo do local, morrendo, e ficou apenas os mais resistentes. Quanto à qualidade do ar, estudos indicam que não houve não foi muito afetada aí a qualidade do ar, estando muito abaixo do limite máximo. E como são grandes os impactos ambientais, foram tomadas algumas soluções para melhorar aí a situação, como a pele envidraçada, que ia ajudar a aproveitar ao máximo a luz natural, reduzindo aí o gasto energético, os banheiros com descarga a vácuo para reduzir o consumo de água, reduzindo aí de 20 para 2 litros de água, a reutilização de água nas estações de tratamento e também a instalação de medição de sensores de ruídos, onde eles vão indicar se está tendo aí um aumento, se está dentro dos padrões, para que não haja muitos danos aí à saúde. Então é isso, eu passo aí para o meu próximo colega. Olá, dando continuidade aos tópicos, o de rotas mais curtas e mais longas do território nacional. Em uma pesquisa realizada juntamente com a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, onde foram incluídas apenas rotas que tiveram mais de 30 voos no ano de 2020, foi constatado que a rota mais curta acontecia no estado do Pará, que era nas cidades de Óbidos e Oriximiná, que teve uma média duração de 17 minutos para uma distância de 39,6 quilômetros. O fato curioso nessa pesquisa foi que as 8 rotas, as mais curtas duração, foram no estado do Pará. Isso se dá ao fato de que muitos desses lugares não tenham acesso terrestre. E a rota mais longa dessa pesquisa foi da cidade de Guarulhos, no sudeste do país, para o Acre, que é o norte do nosso país, onde teve uma duração de 4 horas e 2 minutos, no quilômetro de 2.730.